Em 1886, um engenheiro de Minas chamado John T. Reed ouviu a lenda do povo Paiute sobre uma raça de gigantes que, após uma guerra longa e sangrenta, foram derrotados pelos nativos perto da caverna de Lovelock, em Nevada. A crença de Reed nessa lenda despertou grande interesse nos segredos guardados dentro da caverna de Lovelock. Escavações oficiais foram realizadas em 1912 e 1924 pela Universidade da Califórnia, com relatos de que milhares de artefatos foram recuperados. Desses artefatos, os mais intrigantes eram restos humanos, quer dizer, quase humanos. Esqueletos medindo entre 2,4 e 3 metros de altura foram encontrados durante a escavação. Tais achados ficaram conhecidos como os gigantes de Lovelock. Antes de mais nada, é bom que você saiba que os Paiute são 2 grupos distintos de índios norte-americanos que falam línguas do mesmo grupo númico da família Uto-Azteca. Os Paiute do Sul, que falam Ute, ocuparam uma vez o que hoje é o sul de Utah, o noroeste do Arizona, o sul de Nevada e o sudeste da Califórnia, sendo este último grupo conhecido como Chemehuevi. Embora invadido e direcionado para reservas pelo governo dos Estados Unidos no século XIX, o Paiute do Sul teve comparativamente pouco atrito com os colonos e os militares dos Estados Unidos. Muitos encontraram maneiras de permanecer em suas terras tradicionais, geralmente trabalhando em fazendas ou vivendo nas periferias das novas cidades. Mas, retomando a pauta, lendas de pessoas com tamanhos descomunais são contadas há séculos em várias culturas. E apesar do que a ciência tradicional nos diz, há evidências que sugerem que elas realmente existiram. Os restos de gigantes foram encontrados por todos os Estados Unidos e por todo o mundo. Então, por que essas descobertas incríveis não estão em exibição em nenhum museu ou ensinadas em nenhuma aula, ou ainda mencionadas em nenhum livro de história? A priori, a existência de gigantes, por algum motivo, foi encoberta. Por outro lado, afirmar que os gigantes não aparecem nos livros de história também não é o certo. Muitas culturas antigas se referem aos gigantes na mitologia indiana, como também nos Vedas, uma coleção de conhecimentos ancestrais indianos. Havia um tempo chamado Satya Yuga, ou a Era de Ouro, quando toda a humanidade existia em completa harmonia. Não havia mentira e nem o mal. De acordo com os contos, os habitantes durante esse tempo chegavam a medir 9,75 metros de altura. No Antigo Testamento também há seres chamados de Néfilins, mencionados em Gênesis, que partilharam deste planeta com seres humanos. Havia gigantes na Terra naqueles dias e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Os mesmos se tornaram homens poderosos que eram dos tempos antigos, homens de renome. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Uma das interpretações deste verso em Gênesis sugere que os filhos de Deus eram anjos que seduziram as mulheres humanas e, como descendentes, geraram os Néfilins. O livro de Enoque, um dos documentos religiosos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e que não entraram no cânone da Bíblia, fez muitas referências aos gigantes Néfilins. Eles teriam vivido antes do grande dilúvio, de acordo com os textos católicos e também indianos. Além de Gênesis, os Néfilins são mencionados na Bíblia canônica também em Números 13:33 e Sabedoria 14:06. O termo é derivado do hebraico Nafal, que significa ele caiu. A Septuaginta traduziu o termo pela palavra grega que significa literalmente nascido da terra. E as traduções seguintes verteram o termo para gigantes. O livro de Enoque relata como anjos chamados sentinelas tomaram mulheres por esposas e geraram gigantes chamados Néfilins. Esses gigantes são descritos como guerreiros corajosos e cruéis, que se voltaram contra os próprios seres humanos. Segundo o padre Aníbal Pereira Reis, na tradução original, Benai Elohim, no capítulo 6 de Gênesis, se refere a anjos e não à descendência de Sete.
O mesmo sentido aparece no livro de Jó. Outro cristão que defende essa tese é o ex-pastor Caio Fábio, no livro Nephilim. Todas as referências de gigantes que aparecem nos livros de Erich von Däniken também apontam para os Néfilins, bem como os escritos de Zacarias Sitchin, que, ao se referir aos Anunnaki das tabuletas do povo sumério, também apontam para os Néfilins. A Bíblia também cita outro gigante, apesar de não referenciá-lo como um dos Néfilins. Seu nome era Golias. Segundo é contado, Golias tinha entre 2,9 e 3,3 metros de altura e possivelmente descendia de um povo conhecido como Anaquins, que, agora sim, poderiam ser descendentes dos Néfilins. No entanto, é reconhecido como um guerreiro filisteu que, depois de sair incólume de tantas batalhas, desafiou os israelitas a enviar alguém à altura dele para um combate tete a tete, mano a mano, individual. Pelo visto, ninguém em Israel é páreo para mim! Mas, para a surpresa do gigante, quem aparece à sua frente é um homem jovem, de tamanho mediano, e armado apenas com um arremessador de pedras chamado Funda. Davi possuía apenas 5 pedras e uma grande fé em seu Deus. Mas, segundo a história bíblica, um desses arremessos foi o suficiente para derrubar o gigante Golias. O fato é que, se Golias era mesmo um Anakim e descendente dos Néfilins, de acordo com os sumérios, ele teria ao menos algum vínculo com uma raça de deuses que outrora governou o mundo e a humanidade, os Anunnaki, que são, coincidentemente, seres igualmente gigantes. Aqui, é incrível como as diferentes religiões de base dos dias de hoje encontram um ponto em comum, uma vez que praticamente todas elas fazem referência a ancestrais gigantes. De acordo com antigos textos sumérios e babilônios, os Anunnaki eram uma raça de seres extraterrestres que habitavam um alegado planeta chamado Nibiru, que supostamente estaria orbitando o mesmo sistema solar que a Terra. Isso mesmo, gente. Nibiru é um planeta que roda pela vizinhança e que se aproxima da Terra a cada 3.600 anos. Para a ciência tradicional, é impossível afirmar que existe um planeta nessas condições, uma vez que nunca foi constatada sua presença. Devido a isso, essa teoria fica armazenada na gaveta da pseudociência. Mas, de fato, a NASA vem procurando esse objeto há anos, embora o chame de Planeta 9 ou Planeta X. Em 2015, pesquisadores da Caltech pensaram que tinham encontrado evidências desse planeta e, em 2016, disseram estar quase certos de que o planeta realmente existe. E então, em 2017, pesquisadores concordaram que dados e modelos computacionais provam, com quase 100% de certeza, que um grande planeta escuro e enigmático está escondido em algum lugar do nosso sistema solar. Se isso for confirmado nos próximos anos, será que poderemos finalmente conhecer Nibiru, o lar dos Anunnaki? Mas não há muito o que esperar do planeta, se ele realmente estiver por aí. Mesmo porque trata-se de um planeta morto, uma vez que sua atmosfera teria se deteriorado há dezenas ou centenas de milhões de anos e seus habitantes vieram para a Terra em busca de um novo lar ou dos recursos aqui disponíveis, especialmente água e ouro. E de acordo com as narrativas acerca dos Anunnaki, eles teriam chegado aqui em uma época em que os humanos ainda davam seus primeiros passos em pé, isto é, na época do Homo erectus. Os ancestrais humanos teriam sido largamente usados pelos Anunnaki como escravos, uma vez que seus antigos haviam se rebelado. Com o tempo, os Anunnaki começaram a fazer experimentos genéticos, começando pelos animais da Terra. Posteriormente, talvez por terem obtido sucesso na experiência com animais, os Anunnaki passaram a combinar seu DNA com o dos Homo erectus, até darem origem ao Homo sapiens. Isso explicaria, por exemplo, a evolução genética tanto animal quanto humana. Tema este bastante difundido e estudado pelo darwinismo. Nos textos sumérios e babilônios, olha que incrível, essa nova espécie era chamada de o primeiro homem, ou Adamo. Se você escutou Adão ou vinculou imediatamente os nomes, não se assuste não. Pode não ser coincidência. Os hebreus
Mesmo traduziram isso como os homens de Adão. Os primeiros homens foram criados para trabalhar para os Anunnaki, com os quais mantinham uma relação de servidão e também de adoração. A partir dessa convivência, mesmo que proibido pelas leis de Nibiru, foi inevitável a aproximação mais íntima entre humanos e Anunnakis. E das relações entre gigantes e humanos é que teria surgido a raça de gigantes conhecida como Néfilins. De acordo com a tradição suméria, os Néfilins eram poderosos e famosos no início, mas foram se tornando violentos e corruptos. Segundo ainda os escritos nas tábuas sumérias, na vez seguinte que Nibiru se aproximou da Terra, ele teria causado distúrbios eletromagnéticos bastante graves que, claro, não afetou satélite algum na época, muito menos a internet, já que nada disso existia. Ainda assim, teria causado fenômenos naturais diversos, como ondas de calor intenso, manchas escuras no Sol, além de ter causado uma ruptura enorme nas camadas protetoras da Terra, o que fez com que as calotas polares derretessem e inundassem grande parte do planeta, matando animais, humanos e gigantes. Eis a versão suméria para o dilúvio católico, só que um pouco mais antiga que a versão da Bíblia. Enquanto na Terra tudo era destruído, cidades eram engolidas pelas ondas e pela areia do mar, em um período turbulento, os Anunnaki teriam decidido retornar para Nibiru. Mas espera aí. Nibiru não tinha perdido sua atmosfera anteriormente, sendo este o motivo pelo qual os Anunnaki teriam vindo para a Terra? O que eles conseguiram aqui deveria servir justamente para renovar a vida do planeta deles. E, segundo a lenda, teriam sido quantidades enormes de água e ouro. As civilizações terrenas foram reiniciadas ou reconstruídas, com apenas um pequeno número de humanos que havia restado. Somente nos últimos anos foi que a ciência passou a encontrar o que podem ser evidências de que um grande dilúvio realmente aconteceu no passado remoto. Mas, e as evidências de gigantes? Veremos que nem só de contos vive a hipótese dos Néfilins, ou dos gigantes que habitaram a Terra. Alguns achados podem fazer com que as narrativas saiam das lendas para a história real. Muitas tribos nativas americanas, inclusive, têm em seus contos tradicionais uma ou mais histórias envolvendo gigantes. A tribo Choctaw, uma nação indígena localizada no estado de Ohio, nos Estados Unidos, conta suas lendas e histórias até os dias de hoje. Eles falavam, por exemplo, sobre feras enormes que vagavam nos campos, que podiam atacar seus ancestrais se eles se aproximassem. Segundo os relatos, essas criaturas gigantes se assemelhavam ao que hoje vemos os elefantes. Por volta do ano 1800, quando foi descoberta a primeira ossada de um mastodonte, os Choctaws passaram a ter mais atenção do homem branco. Mas não só animais enormes eram relatados. Eles também têm um relato da raça de gigantes que primeiro colonizou o Vale de Ohio. De acordo com a tradição dos Choctaws, confirmada por escavações de ossos no Tennessee, havia uma raça de gigantes brancos chamada Nahulu. Quando os Choctaws migraram do oeste, possivelmente do Velho México, tiveram que lutar contra esses gigantes ao chegar ao Mississippi. Embora a tradição dos Choctaws afirme que os Nahulu eram de estatura maravilhosa, essa história foi considerada apenas uma imaginação selvagem, assim como a tradição do mastodonte encontrado nas grandes planícies. No entanto, os ossos exumados recentemente provam a verdade da tradição dos Choctaws. Relatos não oficiais falam de ossos femorais 5 centímetros mais longos que o comprimento normal, e os ossos da mandíbula tão grandes que deslizam facilmente sobre o rosto de um homem. Os Paiutes se estabeleceram no deserto de Nevada há milhares de anos e passaram a história de uma raça de gigantes de cabelos vermelhos chamados CTK. Significa literalmente comedores de tule, uma espécie de junco encontrado em pântanos. A lenda diz que os gigantes construíram jangadas de tule e chegaram a Nevada há milhares de anos. Mas tule não era a única coisa que os gigantes comiam. Como os Nahulu, os CTK também comiam humanos. Eles travaram guerra contra os Paiute e todas as outras tribos vizinhas. As tribos humanas lutaram bravamente, mas os gigantes eram muito fortes. Os CTK frequentemente comiam as pessoas capturadas em batalha. Depois de anos de conflito, as tribos se uniram e isso mudou o rumo da guerra.
As tribos entupiram a entrada da caverna com gravetos e arbustos e atearam fogo. Os últimos CTK restantes sufocaram ou queimaram vivos. Sarah Winnemucca Hopkins, filha do chefe Winnemucca, foi a primeira a escrever e imprimir a história dos CTK. Ela até usava cabelos vermelhos tirados de um gigante, incrustados em algumas de suas roupas. Agora vamos retornar à caverna de Lovelock, que eu citei no início do vídeo e sobre a qual o engenheiro John Reed ouviu falar dos Paiute. A caverna foi escavada em anos diferentes, 1912, 1924 e 1929. Os resultados foram publicados e surpreenderam a todos. Na entrada da caverna, havia sinais de queima extrema, mostrando que, em algum momento, algo grande foi incendiado e o fogo durou bastante tempo. Em uma das paredes da caverna, perto da entrada, havia a marca de uma enorme mão. Dentro da caverna, mais de 10.000 artefatos foram recuperados, incluindo vários ossos humanos. Alguns dos ossos mostravam que a medula havia sido removida, um indício de possível canibalismo. Uma sandália foi encontrada que caberia em alguém que usasse um sapato de tamanho 64, mais ou menos, e tivesse mais de 2,5 metros de altura. E as roupas que foram encontradas eram grandes demais para caber em um humano de tamanho normal. Durante a primeira escavação, foi relatado que os restos mumificados de 2 gigantes que foram encontrados eram uma fêmea de quase 2 metros de altura e um macho de quase 3 metros de altura. Ambos tinham cabelos vermelhos. Além dos achados iniciais, há ainda mais evidências em Lovelock e em sua área circundante. De acordo com um artigo de 1931, publicado no Jornal de Nevada, 2 esqueletos gigantes foram encontrados enterrados em um leito de lago seco perto da caverna de Lovelock, Nevada. Contudo, o deserto de Nevada não foi a única região em que restos de supostos gigantes foram encontrados. Segundo os pesquisadores, foram encontrados vestígios e restos de costa a costa no país, aparentemente muito antes das tribos nativas surgirem ou chegarem à América. Era a terra dos gigantes. O Montículo da Serpente é um montículo efígie de 380 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,2 metros de altura, localizado na meseta de Serpent Mount Crater, no condado de Adams, Ohio, Estados Unidos. Sua forma é sinuosa e assemelha-se a uma serpente, daí o nome. A cabeça da serpente está alinhada com a posição do Sol no solstício de verão e a cauda com a saída do Sol no solstício de inverno, o que sugere que o montículo poderia ter um significado astronômico. A datação do desenho, bem como da construção e de quem foram os autores do montículo, trata-se de questões que se encontram em pleno debate em diferentes disciplinas, como a arqueologia, a etnologia e a antropologia. Ninguém sabe por que ele foi construído, mas devido a uma cratera de impacto de um meteoro nas proximidades, a área está cheia de anomalias gravitacionais e magnéticas. Alguns pesquisadores, como Richard Hamilton, acreditam que o local para o Montículo da Serpente foi escolhido especificamente por causa dessas anomalias. E por muitos anos, há histórias de padrões climáticos estranhos, avistamentos de OVNIs e luzes estranhas na área. E numa área próxima ao sítio arqueológico, também foram encontrados restos de supostos gigantes. Em 1872, descobriu-se um relatório no livro Coleções Históricas do Condado de Noble, Ohio, que dizia: os restos de 3 esqueletos foram encontrados, cujo tamanho indicaria que eles mediam em vida pelo menos 2,4 metros de altura. A característica notável desses restos era que eles tinham dentes duplos na frente e atrás da boca e em ambas as mandíbulas superiores e inferiores. Ao serem expostos à atmosfera, os esqueletos se desintegraram de volta à Mãe Terra. É possível que, pela idade dos ossos, eles se desmanchariam ao contato com o oxigênio? Seria esse o motivo de ossadas de gigantes não serem tão comuns de achar? Talvez jamais tenhamos as respostas para estas perguntas, entre tantas outras que surgem do passado. Quanto mais ele é descoberto. Em 1891, o antropólogo Frederick Ward Putnam encontrou grandes esqueletos na mesma área, que mediam mais de 2 metros de altura, com crânios 2 vezes mais grossos que os de um ser humano.
Em 1894, um fazendeiro local encontrou sepulturas incomuns. O achado foi até noticiado pelo jornal New York Times. Ao abrir uma das sepulturas, ele encontrou um esqueleto de mais de 2 metros de altura. Em outra sepultura, havia o esqueleto de um homem ainda um pouco maior. Será que os estudos a respeito da história da Terra têm sido feitos da forma correta? Porque se prestarmos bastante atenção, a impressão que temos é que todas aquelas antigas civilizações, cada uma em seu tempo, em sua época, parecem não ter tido qualquer vínculo com as civilizações anteriores ou posteriores a elas. Por exemplo, os antigos egípcios, que tiveram seu tempo de vida e glória em um passado que nada se assemelha aos costumes do Egito moderno, mesmo que bairros inteiros sejam vizinhos às grandes pirâmides. Os maias e os incas, se deixaram descendentes, estes não chegam aos pés daquelas culturas de antes, pois hoje vivem em um mundo completamente diferente daquele em que seus ancestrais viveram. Sem falar que a América Central perdeu grande parte de sua população original quando os europeus, principalmente espanhóis, dizimaram os nativos durante a conquista. E outra grande parcela foi dizimada pelas doenças trazidas do velho continente. A Terra é uma senhora. E uma senhora que, sim, pode ter tido dezenas ou centenas de eras. Em cada uma delas, ter abrigado civilizações com seres de características físicas e culturais completamente diferentes uns dos outros. Você acha que isso é algo plausível? Deixa aí nos comentários.